Boa noite, meu nome é Alexandre Lauzide, eu sou o fundador da Brazil UFO Network, a maior rede de ufologia do Norte-Nordeste. Hoje tenho a honra de apresentar o segundo Fórum de Ufologia e Espiritualidade do Piauí, com parceria com a nossa organização. Este fórum tem como objetivo trazer ao público as mais recentes informações sobre o fenômeno UFO e os aspectos espirituais através de canalizações mediúnicas que contatam inteligências extraterrestres. Convidamos a todos os participantes desse fórum, na medida do possível, em contribuir com a iniciativa da UFO Piauí através do César Crispim, em doar cestas básicas para os nossos irmãos no interior do Piauí e do Maranhão. A todos aqui presentes que não estão ainda inscritos no canal, inscrevam-se no canal e deixe seu like para receber mais informações sobre o fenômeno UFO e espiritualidade. Hoje à noite temos o Marco Petit com o tema Marte, preparação para a verdade. E eu gostaria de lembrar a todos, antes de iniciarmos, para deixar que as suas perguntas sejam feitas lá no finalzinho da apresentação do Marco, porque assim nós temos como acompanhar melhor, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a trajetória do nosso Marco Petit. Ele nasceu em maio de 1957, ano em que lançamos ao espaço nosso primeiro satélite artificial. Começou como investigar o fenômeno em 1975, apesar do seu interesse pelo assunto desde a sua infância. Em 1979, ao proferir sua primeira conferência, foi premiado no primeiro Encontro Nacional de Teses Ufológicas, realizado na cidade do Rio de Janeiro, ao apresentar um trabalho que realizava os discos voadores com a origem da humanidade. Seus trabalhos e conferências apresentados, inclusive em vários congressos internacionais, deram origem a mais de 150 matérias ou citações nos principais jornais do país, tais como O Globo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, Estado de Minas Gerais, Folha de São Paulo, entre muitos outros, além de participações como entrevistado dos mais importantes programas de TV brasileira, como Fantástico, Sem Censura, Globo Repórter, Programa do Jô, entre outros. E hoje, nas séries Arquivos Extraterrestres e De Carona com os OVNIs, ambos apresentados pelo canal internacional History Channel, onde é presença constante. Esteve envolvido como investigador ou na divulgação com os principais casos da ufologia militar do país, como o caso Trindade, o voo 169 da VASP, Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs, em maio de 1986, e o caso Varginha. Foi coeditor da revista UFO desde sua criação até dezembro de 2018, sendo o articulista
que mais publicou matérias e artigos em sua história. Foi um dos criadores da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que permitiu a liberação de milhares de páginas de documentos oficiais sobre a presença extraterrestre aqui no nosso espaço aéreo no Brasil. Antes classificado dentro das áreas sigilosas da Força Aérea Brasileira. É membro fundador da Comissão Brasileira de Ufólogos, responsável por essa campanha, foi recebido oficialmente, inclusive dentro do Ministério da Defesa, fato sem paralelo na história da ufologia mundial, com outros líderes do movimento, para tratar do fim do sigilo militar sobre a realidade do fenômeno UFO. Foi responsável pelo mais longo documentado estudo ou investigação de uma área de incidência já realizado no Brasil. Trabalho desenvolvido na região da Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1982 e 2005, onde registrou mais de 400 casos dos moradores e teve inúmeras experiências diretas com os UFOs, que lhe permitiram documentar fotograficamente a presença desses objetos inúmeras vezes. Escritor consagrado, é autor de 11 livros, incluindo Os Discos Voadores e A Origem da Humanidade, OVNIs na Serra da Beleza, Marte, A Verdade Encoberta, Varginha, Toda a Verdade Revelada, A Presença Alienígena na Lua, e UFOs, Data Limite e a Transição Planetária. Lançou em março de 2020 o projeto Marte Revelado, que pretende influir de forma decisiva na divulgação da verdade sobre o planeta. E o projeto UFO, série de 8 episódios na forma de entrevista a Cris Amaro, dentro da parceria com o Espaço Consciencial Cognitus de São Paulo, abordando com profundidade os principais temas, assuntos e seus mais de 40 anos dedicado publicamente na área ufológica. Quero pedir a todos que dê seu like aí na presença do nosso ilustre convidado de hoje à noite, nosso terceiro dia, com o Marco Petit. Aqui estamos, Marco. Boa noite. Seja bem-vindo ao segundo fórum. Boa noite, Lauzide. Agradeço o convite a você, ao César Crispim, ao próprio grupo aí do Piauí. E vai ser realmente um prazer conversar com todos aqueles que, a partir desse momento, vão começar justamente a interagir conosco nesse tipo de encontro. É uma oportunidade realmente muito especial dentro desse processo de pandemia, a utilização da moderna tecnologia online para que a gente possa chegar até as pessoas, né? E esse tipo de trabalho faz com que a gente hoje esteja conseguindo fazer aquilo que no passado nós não fazíamos, né? Porque nós fazíamos eventos, por exemplo, ou participávamos como conferencistas em grandes centros, e as pessoas em outras partes mais distantes do país não tinham acesso, né, a essa nossa atuação, como de outros colegas, né, como o próprio trabalho desenvolvido por você aí no Recife também. Então, a partir disso, nós estamos em contato realmente com o Brasil inteiro, com pessoas também do exterior, que nós temos conhecimento que estão acompanhando esse evento, e vai ser realmente uma oportunidade agora, mais uma vez, importante para mim, poder me dirigir às pessoas, e hoje nós escolhemos para esse tipo de evento, esse fórum muito especial, que nós contamos com a presença de grandes amigos e amigas, né? Como também a Margarete Áquila, que vai falar amanhã, você próprio também, e a Mônica, que fez uma palestra brilhante ontem. Eu não pude assistir tudo, mas vou procurar assistir na gravação. E amanhã, né, até aquilo que você vai estar divulgando, nós vamos ter a oportunidade de estarmos todos juntos, após a palestra da Margarete, para interagirmos diretamente na totalidade com aqueles que estão acompanhando esse evento, que realmente vai entrar e já está entrando para a história, né?
E, me dirigindo àqueles que estão já nos acompanhando, eu chamo a atenção que esse evento é totalmente gratuito, é uma oportunidade para que todos que possam realmente, mesmo nas dificuldades presentes, ajudem ao grupo, liderado pelo próprio César, né, Crispim, nessa, vamos dizer assim, obtenção dessas cestas básicas para distribuição, justamente para aquelas pessoas mais necessitadas, que ainda mais nesse momento, com certeza, se multiplicaram em nosso Brasil e muito também no próprio estado, do grupo organizador aí no Piauí, né? Então, é uma oportunidade, num amplo sentido, de nós podermos mostrar que o planeta tem condição de se modificar para um futuro realmente transcendente, e aquilo que cada um de nós pode fazer nesse momento, nesse aspecto de ajudar o próximo, é uma coisa também fundamental. E aqueles que queiram realmente participar dessa ajuda, você mesmo vai estar passando aí o telefone para o contato, para aquelas pessoas terem mais informações como ajudarem nesse processo, né? Então, é muito prazer que nós estamos aqui prontos para conversar um pouco com todos aqueles que se interessaram, não só pelo evento, mas também pelo nosso trabalho. Perfeito. Então, Marco, agora é com você. Seja bem-vindo ao nosso segundo Fórum de Ufologia. E como você falou, amanhã nós 4 estaremos juntos no final da palestra da Margarete Akler, respondendo a todas as perguntas. E eu peço a todos aqui que guardem suas perguntas no final da fala do Marco, para que a gente possa, de forma ordenada, responder essas perguntas. Marco, é com você aí. Manda brasa. Perfeito, Lauzir. Obrigado. Vamos, então, em frente, né? O tempo, realmente, ele passa muito mais rápido do que a gente pode perceber quando a gente começa a falar de assuntos que têm realmente uma importância maior. E nós escolhemos, como vocês que estão nos assistindo nesse momento, têm conhecimento, a questão do planeta Marte, os seus mistérios e aquilo que, na verdade, está para ser revelado dentro, pelo menos em parte inicial. Em pouquíssimo tempo nós temos essa percepção e vamos mostrar o porquê dessa nossa colocação. É importante ressaltar que existe hoje ainda uma falta de informação muito grande em relação àquilo que a NASA, na verdade, já oficializou em termos da verdade parcial, realmente, em termos das possibilidades, inclusive, de vida em Marte no passado e mesmo no presente. Nós vamos estar aqui pontuando essa realidade, dividindo a apresentação e as nossas colocações em 2 aspectos bem distintos. Primeiro, nós vamos falar daquilo que a Agência Espacial Americana já oficializou como verdade absoluta dentro desse tipo de realidade e de divulgação. E na segunda parte, que na verdade é totalmente interativa, como vocês vão ver com a primeira, nós vamos falar daquilo que ainda resta a NASA falar abertamente dentro desse processo progressivo de desacobertamento. E isso que falta ser dito e que não vai ainda ser apresentado oficialmente, pelo menos dentro dos próximos anos, de uma maneira definitiva, é que vai ocupar a maior parte da nossa conversa hoje aqui com cada um de vocês. E aqueles que desejarem acompanhar de maneira mais detida esse nosso trabalho, dentro desse projeto que nós lançamos, como o próprio Lauzir fez menção, cujo título é Marte Revelado, agora no início desse ano, nós pretendemos realmente, já estamos interferindo diretamente nesse processo de progressiva divulgação da verdade. Nós sabemos, né, isso a gente pode colocar logo agora nesse primeiro momento, que o processo de desacobertamento ou retirada do acobertamento em termos mundiais em relação à própria presença alienígena através do fenômeno UFO dentro do espaço aéreo do nosso planeta e, na verdade, a partir de uma série de tipos distintos de contato que vem sendo realizado cada vez mais, já começou. Há poucas semanas atrás, mais uma vez, o governo americano, através do Pentágono, o seu órgão máximo dentro da estrutura militar do próprio Estados Unidos da América, mais uma vez veio a público chamando a atenção para aqueles filmes, aquelas filmagens feitas, por exemplo, por aviões da Marinha norte-americana, que conseguiram, inclusive, gravar cenas de UFOs dentro de quê? Dentro de um processo de tentativa de aproximação e identificação daqueles objetos que apresentaram, como os próprios filmes
e os áudios dessas perseguições fazem menção, um nível de tecnologia que para nós parece magia. Coisas semelhantes aconteceram, como nós sabemos, também aqui no Brasil. Ou seja, a partir do momento que um órgão como a Marinha norte-americana e já tinha feito, antes do próprio Pentágono se pronunciar agora há poucas semanas atrás sobre esses mesmos fatos, vem a público dessa forma para a mídia mundial, isso é um sinal claro que se prepara realmente uma retirada total do acobertamento em relação à presença extraplanetária no nosso planeta, que, na realidade, já começou. Esse processo ele vai acontecendo progressivamente, com novos fatos sendo divulgados, com novas informações. Em relação ao tema da conferência de hoje, que é Marte, isso é uma coisa que, na verdade, já acontece, não é de hoje, como nós vamos colocar. Agora, para começar, o que nós podemos dizer que a NASA já oficialmente vem falando, vem se pronunciando através dos seus porta-vozes, através dos seus sites, que são dezenas deles, que nós acompanhamos quase que diariamente dentro desse nosso projeto, que nós intitulamos Marte Revelado, ou seja, a verdade sobre o planeta vermelho, já oficializou. E eu chamo a atenção que parte do que eu vou falar agora, com certeza, para até alguns de vocês que podem estar nos assistindo, poderiam, alguns de vocês, não terem ainda essa noção. Toda a verdade, a partir das descobertas de Marte, ela começou a ser divulgada já no início, para vocês terem uma ideia, da década de 70. Eu me lembro que eu, com poucos anos ainda de idade, era um pouco mais do que adolescente, em 71, nós começamos a acessar as primeiras fotos da espaçonave Mariner 9, da Agência Espacial Americana, que foi a primeira que orbitou o planeta vermelho. Entrou em órbita, na verdade, do planeta vermelho naquele ano, e depois que uma tempestade de areia que envolveu o planeta, impedindo a visualização da sua superfície durante vários meses, as fotos começaram a ser conseguidas. E o que essas fotos começaram a permitir que a NASA progressivamente começasse naquela época ainda, a vislumbrar em termos de possibilidades, só que hoje já é reconhecido oficialmente como verdade. A espaçonave, a partir do ano de 71 e também no ano seguinte, ou seja, 72, ela obteve várias fotos para começar daquilo que nós definimos e chamamos, e a própria Agência Espacial assim define, e chama de leitos secos de antigos rios que existiram no planeta no passado. Ou seja, foi o primeiro grande sinal que Marte, o planeta vermelho, o planeta mesmo hoje mais semelhante ao planeta Terra em termos das suas condições ambientais, tinha em relação a essas mesmas condições no passado. Por quê? Porque a existência de água em estado líquido no planeta, como essas primeiras imagens começaram a evidenciar através dos tais leitos secos de antigos rios, necessitaria o que nesse passado remoto? E quando eu falo passado remoto, na visão da NASA, é coisa a nível de talvez até 4 bilhões de anos atrás, para vocês terem uma ideia. Frisando, essas são informações oficiosas, tá? Não são ainda as minhas interpretações das descobertas nas imagens da NASA atualmente que eu venho fazendo. Ou seja, a NASA começou a aventar como uma grande possibilidade que Marte, no passado remoto, teve, por exemplo, uma atmosfera muito mais densa do que a atual, muito mais rica em oxigênio do que a atual, teve, com certeza, água em estado líquido fluindo e se movimentando inicialmente, como se obteve informação a partir das primeiras imagens de 71 e 72, através de rios do passado, bacias fluviais, falando claramente. E essas fotos disso tudo estão disponíveis hoje em dia em vários dos seus sites e fazem parte do nosso processo de divulgação. Outra coisa, algumas imagens da própria espaçonave que eu fiz menção, ou seja, a Mariner 9, que foi a primeira a conseguir entrar em órbita do planeta, ela bateu um pouco menos, para vocês terem uma ideia, de 8.000 fotografias da órbita marciana. E várias dessas fotos começaram a mostrar, para vocês terem uma ideia, o quê? As primeiras estruturas piramidais gigantescas na superfície do planeta vermelho, que começaram a indicar que Marte, mais do que possuir condições favoráveis à vida, até superior, semelhante à da Terra da atualidade, havia já uma evidência de que alguém tinha estado no planeta e que detinha uma tecnologia superior. Eram civilizações avançadas, ou pelo menos um ciclo avançado de uma civilização em passado remoto.
Essa informação que eu passei em termos resumidos agora para vocês, ela foi fortificada e foi estabelecida de maneira definitiva, tanto em relação às condições ambientais favoráveis à vida em passado remoto, como também a nível da presença de ruínas de uma antiga civilização na superfície marciana em passado realmente bem distante, a partir da missão posterior da própria Agência Espacial Americana. Que missão foi essa? Ela envolveu 2 espaçonaves do projeto Viking, que pousaram em Marte com seus módulos de descida, ou seja, com seus landers, justamente no ano de 76. E a missão desses 2 landers, ou 2 módulos de descida, persistiu, continuou, ou teve continuidade, no ano seguinte, ou seja, no ano de 77. Mas as descobertas que a NASA fez em Marte nesses 2 anos, pelo projeto Viking, não se restringiram às 2 espaçonaves que pousaram. Por quê? Porque essas mesmas espaçonaves tinham 2 módulos orbitais, que ficaram durante, na verdade, décadas girando em torno do planeta, dentro de uma órbita bastante elíptica, que em determinado momento fazia com que essas naves se aproximassem razoavelmente da superfície marciana, mas em outros momentos, daquilo que a gente chama dentro da astronomia de afélio, dentro da pesquisa espacial de afélio, ou seja, os pontos mais afastados da sua superfície, essas distâncias eram realmente bem maiores. Resumindo, essas imagens da Viking, que aí já foram em número de aproximadamente 50 mil, permitiram até as primeiras fotos de alguns sítios marcianos ou locais da superfície marciana, onde os americanos, apesar de oficialmente não admitirem, ainda naquela época, inclusive, como ainda hoje não admitem isso oficialmente, não a existência de formas piramidais. Isso eles aceitam. Só que eles falam oficialmente o quê? Que isso tudo foi feito pela areia das tempestades que envolve o planeta vermelho, inclusive nos dias atuais. Ou seja, montanhas foram erodidas a partir de erosão eólica, ou seja, pelos ventos marcianos, e produziram aquilo que só pode, na verdade, ser comparado a monumentos que nós temos aqui na Terra, que não foram feitos, é claro, pelo vento terrestre, mas sim por civilizações e por povos ligados, como nós temos e tivemos no passado, a várias culturas avançadas extraplanetárias, caso, por exemplo, do Egito Antigo, dos Maias, dos Astecas, entre outros povos. Ou seja, a NASA, para resumir essa parte inicial, introdutória, que nós vamos conversar com vocês hoje, nessa noite, ela, para começar oficialmente, começou a garantir, a partir dessas 2 primeiras missões, Mariner 9, Viking 1 e Viking 2, que foram 2 espaçonaves gêmeas, tanto a nível dos módulos que desceram no planeta, quanto dos módulos orbitais, que permitiram quase 60 mil fotos no total. O quê? Que Marte, tudo indicava já naquela época, em 77, por exemplo, foi um mundo semelhante à da Terra. Indicava, isso era o que a NASA falava, ela não tinha ainda aquela convicção para fazer uma afirmativa pública naquela época. O processo continuou. Em 1997, nós tivemos a espaçonave Mars Global Survey, também da NASA, que entrou em órbita do planeta vermelho e ficou obtendo mais de 200 mil fotografias ao longo de 2 anos até o fim da sua missão em 2006. E essas imagens, em número aproximado, chegaram a 220 mil fotografias, num site específico conhecido, cuja sigla é MSSS, que eu tive a chance de investigar por anos várias dessas imagens, não todas, é claro, seria impossível. Nós encontramos evidências definitivas, não só daquilo que a NASA oficialmente passou a declarar a partir de 97, mas também daquilo que ela ainda hoje se prepara para divulgar oficialmente. No que diz respeito ao que a NASA oficializou, a partir dessa missão, findada, como eu falei, no ano de 2006, ela passou a declarar já, inclusive, a existência de água em estado líquido na atualidade. É importante que a gente frise que, desde o ano 2000, apesar da mídia não tomar conhecimento disso naquela época, desde o ano 2000, eu localizei vários releases pela minha pesquisa em vários dos sites da NASA, mas principalmente nesse cuja sigla é MSSS, que qualquer um de vocês, se botar no Google, acessa com extrema facilidade,
nós encontramos vários releases e várias imagens já postadas a partir, justamente, principalmente do ano 2000, que revelam já fotos mostrando água em estado líquido na atualidade. Quantos de vocês não tinham essa informação, por exemplo, que oficialmente a NASA já falava disso como uma verdade? Né? Isso, a própria mídia, ela parece que se esquece desse tipo de referência. Né? Por que eu falo que ela parece que se esquece? Porque de lá para cá, em várias oportunidades, a mídia, inclusive televisiva, das grandes redes aqui do nosso país, chegaram a divulgar a descoberta de água em estado líquido em Marte no ano passado, no ano 2014, ou seja, em épocas posteriores ao ano 2000, como se fosse uma novidade. No entanto, nos sites da Agência Espacial, essa verdade já estava sendo estabelecida. Como as imagens dessa espaçonave, que eu fiz menção, a Mars Global Survey, que, como eu falei, fotografou por cerca de aproximadamente 220 mil vezes a superfície marciana entre 97 e 2006, são 50 vezes mais específicas, com nível de definição superior às das Vikings da década de 70, por exemplo. Aquilo que a NASA colocava como apenas uma suspeita para nós, como determinadas estruturas piramidais e outros monumentos da antiga civilização, nas imagens, apesar da falta de declarações oficiais que podem ser vistas hoje nesses sites, principalmente nesse que eu fiz menção, da própria espaçonave, o que a gente pôde apurar? Que aquilo que às vezes parecia uma pirâmide, a gente passou a ter certeza que se tratava realmente de uma pirâmide, em que os anos podiam ser medidos com exatidão, confirmando-se a natureza claramente artificial dessas estruturas. Entre outros monumentos que também já passavam a linkar, dentro do meu trabalho de pesquisa, há muitos anos atrás, o quê? Essas estruturas ou ruínas marcianas com civilizações, como eu já fiz menção, como a egípcia do nosso planeta, dos maias e outros povos espalhados pelo restante do próprio planeta. O que aconteceu nos anos seguintes? Marte passou a atrair não só o interesse norte-americano através da sua agência espacial, mas também de outras agências emergentes, como a própria Agência Espacial Europeia, cuja sigla é ESA, a Agência Espacial do Japão, né? E daí por diante. Só que quem conseguiu realmente, além dos soviéticos, da própria Agência Espacial Soviética, depois da Agência Espacial Russa, com o próprio fim da União Soviética e do seu desmembramento, conseguiu também alguma documentação nesse nível que eu estou colocando para vocês, foi realmente, de maneira prioritária, a Agência Espacial Americana, que teve muito sucesso, conseguido realmente colocar até na superfície marciana, progressivamente, a partir do ano também de 97, e principalmente a partir de 2004, rovers, ou seja, aqueles jipinhos que começaram a se movimentar pela superfície marciana, e aí não mais fotografando o solo do planeta e fazendo as suas investigações apenas da órbita do planeta, mas tendo a chance de fotografar coisas surpreendentes que estão nos sites que hoje fazem parte das minhas averiguações dentro do projeto Marte Revelado, em que a gente não só copia essas fotos que são extraordinárias naquilo que elas confirmam como verdade, mas nós fazemos questão de copiar os links oficiosos que podem dar acesso a qualquer um de vocês a essas mesmas imagens, para que vocês não tenham que acreditar nas minhas palavras, por exemplo, ou de outros colegas que fazem o mesmo trabalho em relação a Marte no exterior, nesses mesmos sites, mas que vocês possam adentrar através desses links e ver que essas imagens de ruínas de uma antiga civilização, na verdade, vários ciclos civilizatórios, ao longo, literalmente, de bilhões de anos de história, justamente de tudo isso que eu estou colocando para vocês, mas verificar em detalhes que isso, hoje, a NASA já tem interesse de fazer chegar até nós, apesar de, oficialmente, ela não explicar o que aparece nessas imagens dentro das interpretações ufológicas ou ligadas à presença extraterrena no passado,
e no presente. Agora eu vou começar a falar para vocês aquilo, de uma maneira mais detalhada, que a Agência Espacial Americana, hoje, em 2020, fala em relação a Marte. E, oficialmente falando, que nós tivemos um avanço muito grande. Por quê? Eu não sei quantos de vocês tiveram acesso a essa notícia, mas em outubro do ano passado, ou seja, há poucos meses atrás, aquele que é hoje, reparem bem, o cientista-chefe da Agência Espacial Norte-Americana, o pesquisador e cientista Jim Green, fez uma declaração bombástica naquele mês, para quem quis ouvi-lo, afirmando o seguinte: isso a mídia toda divulgou e houve divulgação no nosso próprio país, por portais dos principais que nós temos, como G1, como UOL, entre outros. O que esse cientista afirmou? Ele afirmou que no espaço de 2 anos, ou seja, no espaço de tempo de 2 anos, a partir de outubro do ano passado, quando foram feitas as suas declarações, e não era qualquer cientista ou técnico da NASA, ela já era naquela época, esse personagem da nossa história, a nível da nossa astronáutica e da nossa pesquisa espacial por todo o nosso sistema solar realizada pela Agência Espacial Americana, que fez a seguinte afirmativa, que no espaço de 2 anos, a partir de outubro do ano passado, a NASA finalmente poderia falar, provavelmente de maneira definitiva, da descoberta de vida no planeta vermelho. Olha, quando alguém, como o próprio chefe da agência espacial mais importante do planeta, vem a público para afirmar que no espaço de 2 anos eles vão falar que existe vida em Marte, de alguma forma, é evidente, como eu, dentro das minhas interpretações de outros colegas, a conclusão de que, na verdade, essa vida já foi descoberta, porque ninguém pode marcar data para fazer uma descoberta. Percebam esse detalhe. Então, na verdade, tudo aquilo que eu já vinha divulgando como outros colegas do exterior, na verdade, principalmente nos últimos 20 anos, que eu já tinha divulgado no meu livro Marte, a Verdade Revelada, publicado no final de 2012. Inclusive, no final desse livro, eu já descrevia o que nós estamos vivendo em relação a Marte na atualidade, que Marte seria usado, e esse é um detalhe importante dessa nossa conversa de hoje, Marte vai ser usado dentro de poucos meses pela própria Agência Espacial Americana para confirmação inicial da existência de vida extraterrestre. Eles escolheram Marte por uma série de razões para oficialmente falar abertamente desse assunto. Então, o que aconteceu? A partir dessa declaração, nós nos inspiramos a dar origem justamente ao projeto Marte Revelado. O que é o projeto Marte Revelado? Nós lançamos o projeto no início de março, em que nós mergulhamos de uma maneira mais intensa novamente nos sites da Agência Espacial. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos perto de 4 milhões de fotografias já liberadas pela Agência Espacial Americana. É claro que essas quase 4 milhões de imagens não são nem específicas do planeta Marte, e de uma maneira objetiva, são de todo o sistema solar, mas em grande parte são da onde? São da Lua e são de Marte, principalmente. E outros milhares e milhares de documentos visuais foram obtidos em vários pontos do planeta, do sistema solar, como Júpiter, como Saturno, hoje até Plutão, nós já estamos chegando e, na verdade, já obtivemos informações fotográficas importantes. O que aconteceu? Nós demos origem a esse projeto de aprofundamento dessa pesquisa nos sites da Agência Espacial para nós termos uma atitude em 2 momentos específicos, a nível de planejamento. Nós já localizamos, nesses mais de 3 meses que o projeto me permitiu, com o apoio de várias pessoas, como qualquer uma de vocês que estão nos apoiando nessa empreitada, com uma dedicação maior a nível de horários de busca dessas imagens mais recentes que estão sendo postadas quase que diariamente nos sites da agência, o quê? Nós já conseguimos mais documentação nova sobre o quê? Vida em Marte no passado e vida em Marte no presente. A gente vai detalhar que tipo de vida nós estamos nos referindo nos 2 casos, para interagir nesse processo de divulgação da seguinte maneira. Se a NASA, por acaso, através
do seu próprio cientista-chefe. Por exemplo, quando nós chegarmos em outubro de 2021, que é o prazo máximo de duração do projeto que nós demos início agora em março, ela não cumprir a promessa, vamos dizer assim, entre aspas, divulgar, pelo menos inicialmente, a verdade sobre vida em Marte, nós vamos usar todo esse material que nós estamos justamente coletando no momento através da pesquisa atual nesses sites, e não são só fotos que eu estou coletando, eu estou coletando informações que a mídia normalmente não tem acesso, porque essas informações aparecem na forma de determinados informes ou releases em dezenas de sites da Agência Espacial. Então, na verdade, a mídia só divulga aquilo que a NASA chama ela oficialmente para ter contato. E isso é uma ínfima parte dessa realidade que vem sendo descoberta. Então, caso a NASA não cumpra a promessa dentro desses meses que faltam até outubro do ano que vem, o que vai acontecer? Nós chamaremos a própria mídia para, primeiro, ressaltar que não houve o cumprimento da promessa, entre aspas. Por que eu chamo promessa, entre aspas? Porque, na verdade, o cientista falou que provavelmente eles iriam fazer isso, não que eles vão fazer isso. Ou seja, essa é a primeira situação que o projeto vai interagir. Vocês vão entender em relação ao que falta para ser divulgado dentro dos próximos segundos, quando eu listar para vocês aquilo que nós já temos hoje em nossa posse a nível de imagem para mostrar, para essa mesma mídia que não tem a menor noção da realidade e da quantidade dessa documentação, para vocês terem uma ideia. Agora, caso a NASA venha a cumprir a promessa e fale, pelo menos, da descoberta de vida microbiana, que, na verdade, ela já o fez. Nós temos evidências disso e já estamos divulgando no nosso próprio projeto, através dos nossos informes e e-mails mensais que são sempre mandados para aqueles que participam no final de cada mês. Se ela fizer a afirmativa da descoberta de vida microbiana na atualidade ou de vida fossilizada no passado, que são duas opções que ela certamente, de uma maneira ou outra, vai se valer nesse processo inicial de divulgação da verdade, nós vamos procurar essa mesma mídia, esses mesmos canais, para falar que aquilo é apenas a ponta do iceberg sobre vida em Marte, no passado, remoto e no presente. E aí, mais uma vez, vamos usar todo esse manancial de documentos visuais que eu estou ampliando. É importante que a gente diga que esse dossiê que está sendo preparado para divulgação no máximo até outubro do ano que vem, na realidade, ele não está sendo montado apenas a partir das imagens e documentação nova que a NASA está justamente apresentando no seu site na atualidade. Mas também tem uma base muito sólida, inclusive eu ressalto esse detalhe, por quê? Porque eu já vinha trabalhando em cima desse site, como outros colegas do exterior, há muitos anos, porque esse processo de desacobertamento não é uma coisa que começou agora, por exemplo, em outubro, apenas se acelerou agora, que é um ponto que eu tinha que ressaltar para vocês. Ou seja, agora, que tipo de material, na realidade, nós temos em mãos hoje, e isso eu passo para vocês também, e de uma maneira ou outra vocês podem ir acessando parte desse material de maneira esporádica nas próprias divulgações que eu faço nos meus canais, por exemplo, do Facebook, Marco Petit e Marco Petit 2, e também no grupo Ufologia, Relatos e Fatos, que é um grupo que está com quase já 60 mil membros, que eu tenho também no Facebook. Toda e qualquer divulgação que a gente faz, específica, de maneira detalhada, para as pessoas que fazem parte do projeto Marte Revelado, seja nos e-mails com o Gerise, seja através do grupo de contato, que é só para recepção dessas imagens, desses comentários no WhatsApp, para os seus membros, nós sempre divulgamos uma espécie de sinopse ou síntese, também através dos canais abertos, para que as pessoas tenham não só interesse em acompanhar mais diretamente o nosso projeto, como eu vou poder explicar para vocês como funciona através dos contatos que eu estou deixando para vocês, né? E vou explicar até o final dessa nossa conversa, como também através desses informes que nós progressivamente também, mensalmente, fazemos através de outros canais, justamente para qualquer pessoa ter acesso, não? Então, o que hoje a gente tem para afirmar
justamente em relação ao que a NASA fala que já descobriu em Marte. E o que é Marte hoje para ela, e depois, rapidamente, eu vou colocar aquilo que nós já temos, que a NASA, progressivamente, ainda vai divulgar, mas ainda não fez oficialmente, apesar do material, das imagens, já estar na minha posse e de outros colegas que vêm interagindo nesses sites oficiosos da agência. Hoje, não é mais uma suposição da NASA, ela já oficializou desde o ano de 2014, ou seja, há 6 anos atrás, o quê? Pare as palavras que eu vou usar, porque são literalmente a informação oficiosa. Que Marte, no passado, foi um mundo exatamente igual à Terra dos dias atuais, com oceanos, com mares, com rios, com uma atmosfera rica em oxigênio, temperatura superior e condições ambientais onde até as formas de vida vegetal que nós temos na Terra e também as formas de vida animal que nós temos no nosso planeta poderia ter a condição de vivenciar, de viver ou habitar. Ou seja, hoje, literalmente, uma das declarações oficiosas que ela fez no passado foi com as seguintes palavras. Reparem bem, Marte foi um mundo no passado remoto habitável na forma terrestre. A única coisa que falta ela falar é que, em vez de ter sido um mundo habitável, foi um mundo habitado, que foi a verdade. O que eu tenho hoje para mostrar, que eu estou mostrando para as pessoas que estão acompanhando diretamente o nosso projeto Marte Revelado? E que vai fazer parte desse release específico para a divulgação da mídia, no máximo até quando? Até outubro de 2021. Por quê? Porque se a NASA oficialmente falar e começar a falar a verdade sobre vida de alguma forma, por exemplo, amanhã, esse próprio relatório que já está sendo gerado vai aparecer de maneira antecipada também da nossa forma para cobrar o restante que falta a ser dito. Então, o que falta ela dizer que ela já tem documentado em termos fotográficos, cujas imagens estão de nossa posse hoje? Ela tem foto de fósseis de vida animal, fotos de vida animal, até de animais do tipo que existiram aqui na Terra na época, por exemplo, dos dinossauros. Isso parece uma ficção, com certeza, para muitos de vocês. Só que nós temos as fotos e temos os links para apresentar que já estamos divulgando através do próprio projeto. Por exemplo, em que vocês têm acesso às páginas da Agência Espacial, onde fotos não só de vida animal, semelhante àquela que nós tivemos na Terra há milhões de anos, como também há fotos até de crânios semelhantes aos humanos da Terra da atualidade, sendo fotografados, por incrível que pareça, pelos rovers em Marte. Isso é importante que a gente diga. Por quê? Porque esses fósseis não poderiam ser fotografados da órbita marciana, a partir de centenas de quilômetros de distância, pelos módulos orbitais, mas estão sendo fotografados hoje em dia, por exemplo, pelo rover Curiosity, que é o atual da NASA, andando pela superfície da cratera Galen, que é a cratera que está sendo atualmente explorada por esse rover que chegou lá no ano de 2012. Ou seja, prova definitiva de vida de várias formas a nível de fósseis nós já temos. Temos também fotos para revelar hoje, também, que vão fazer parte da divulgação maciça dentro de pouco tempo, do quê? De UFOs que estão acompanhando os rovers, né? Acompanhavam até pouco tempo os rovers Spirit e Opportunity, que agora já deixaram de funcionar, e atualmente acompanham o rover Curiosity, se deixando fotografar por ele próprio. E nós temos os links dessas fotos desses UFOs fotografados a partir da superfície marciana. Outras coisas que nós já temos, fotografias tanto dos módulos orbitais das espaçonaves que hoje estão na órbita marciana, como a espaçonave Mars Reconnaissance Orbiter, que chegou lá há vários anos, mas continua fotografando em detalhes, com alto nível de definição, cada detalhe, cada área da superfície marciana, desde o Polo Norte até o Polo Sul, que revelam a existência, inclusive, de aberturas para os subterrâneos do planeta, onde estão a maior parte das instalações a nível de bases que esses seres, que esses extraplanetários possuem, é claro, no planeta vermelho. Essas fotos dessas aberturas, que às vezes chegam a ter quase 200 metros de diâmetro, nós já temos também em nossa posse e foram retiradas desses mesmos sites.
É de lá, provavelmente, que a maior parte desses UFOs que estão sendo fotografados pelo atual rover, provavelmente, tem saído. Outra coisa, nós já temos fotos, inclusive, daquilo que seriam instalações de menor porte também na superfície marciana. Instalações que, segundo mensurações da energia calórica que essas instalações emitem, não são bases em ruínas, mas são bases alienígenas operacionais na atualidade no planeta vermelho. Isso tudo também já está documentado pela NASA, aparece nos seus sites, apenas ela ainda não oficializou a nível de declarações. Daí a importância desse mês de outubro de 2001, que é a marca, provavelmente, inicial que a Agência Espacial vai usar para começar a divulgar toda essa verdade, que, na verdade, nós já temos acesso a partir dessas pesquisas diretamente no seu site. Agora, por que a NASA está divulgando essas imagens, se ela ainda não está, até o momento, comentando publicamente as mesmas? Por quê? Porque ela prefere que pessoas como eu tenhamos, junto com outros colegas, acesso às mesmas e possamos fazer essa preparação inicial da divulgação para a verdade. Ou seja, quando ela começar a falar disso oficialmente, dentro de pouco tempo, o que vai acontecer? Muitos de vocês já ouviram, muitos de vocês já viram essas imagens e não vão ter um choque tão grande quanto seria, na verdade, ou uma surpresa tão grande como seria, caso ela partisse do nada para falar toda essa história. Então, o que é o projeto que nós estamos desenvolvendo em relação a Marte, vem fazendo nesses últimos meses a nível dos seus informes, das suas postagens e dos seus e-mails enviados para aqueles que nos apoiam? Ele vem justamente mostrando que desde outubro do ano passado, quando foi feita a promessa, entre aspas, de 2 anos para a divulgação do início da verdade em relação a Marte, ela vem sucessivamente plantando literalmente notícias, passando informes para a própria mídia, que reforçam essa ideia nossa atual de que falta pouquíssimo tempo para que essa verdade comece a ser realmente divulgada. A cada momento, ela solta mais uma notícia, mais uma descoberta, que induz aqueles que leem esses informes através da mídia, inclusive através de portais do mundo inteiro, que falta muito pouco para que ela possa realmente dizer, não, descobrimos que Marte em Marte existe vida. Ou seja, vai ser o primeiro momento que, oficialmente, nós vamos ser avisados daquilo que, claro, a maior parte de nós sabe, que nós não estamos sozinhos no universo. E, a partir da divulgação inicial da verdade marciana, o que vai acontecer? Não só a verdade total, progressivamente, que nós já temos, em grande parte, a nível da pesquisa civil das imagens da NASA, em relação a Marte, vai estar sendo passivo de ser acessado, como também o quê? As outras parcelas ligadas à questão ufológica em termos mundiais vão estar atreladas a essa retirada total do acobertamento para a informação daquilo que durante décadas nós não tivemos acesso, infelizmente, devido ao processo de acobertamento mundial. E isso tudo está sendo preparado, está sendo gestado, por quê? Porque as grandes potências, começando pelos Estados Unidos da América, sabem, como qualquer um de nós envolvido diretamente com a pesquisa ufológica civil, em termos mundiais, que nós estamos vivendo um processo derradeiro que vai nos levar a uma aproximação definitiva a várias dessas raças extraplanetárias que já ocupam, na verdade, todo o sistema solar e que possuem até bases já no nosso próprio planeta, que de nosso, na verdade, só tem o nome. Vai ser um outro choque que a maioria da humanidade, na verdade, vai ter que sofrer dentro de um pouquíssimo tempo. Então, dentro dessa finalização dessa exposição, antes da gente abrir para perguntas, eu chamo a atenção que aqueles que quiserem realmente ter contato com aquilo de mais recente que eu tenho produzido, através do WhatsApp, que eu vou passar agora, que já apareceu várias vezes aí, está aparecendo nesse momento na própria tela, né? Agora não, está aparecendo o WhatsApp justamente para as doações das cestas básicas. Vocês estão vendo agora sendo colocado aí, é o meu site que foi criado, é um site específico que foi criado agora, para aqueles de vocês que queiram ter contato e adquirir o nosso projeto mais recente de divulgação maciça da ufologia,
com o Aprofundamento, que é um projeto que envolveu diretamente a parceria do Espaço Consciencial Cognos, aqui de São Paulo, através da Cris Amaro, a sua responsável, que produziu o quê? Produziu 8 entrevistas detalhadas, cada uma delas com quase 1h30, com o objetivo que nós tivéssemos nas mesmas o quê? Os principais temas que eu estudei ao longo desses mais de 40 anos de ufologia pública, a partir do ano de 79, como Varginha, Marte, Lua, entre outros temas, possam ter um aprofundamento através dessas entrevistas que são ricamente ilustradas, ou seja, o material ligado a Marte apresenta todas essas principais imagens, por exemplo, do nosso projeto, já ilustrando a própria entrevista. Então, através desse site, que é o www.ufologiapetit.com.br, que está aí aparecendo, vocês podem acessar diretamente a plataforma Hotmart, que é uma plataforma de venda mundial, onde vocês podem acessar, ver os temas de cada entrevista dessas, ver os valores individualizados e ver também um valor promocional que permite o acesso via link que a própria plataforma envia por e-mail, para que vocês possam ver quantas vezes desejarem esse tipo de material, né? E através do WhatsApp que eu vou dar, que é o seguinte, o DDD 21, é o meu WhatsApp de trabalho pessoal, DDD 21, e o número é 995-84-1014, eu vou repetir, DDD 21 995-84-1014. Vocês podem ter outras informações do próprio projeto, o contato dessas entrevistas, que são episódios bastante especiais em HD, como também aqueles de vocês que quiserem receber todo o dossiê sobre o projeto Marte Revelado, vocês podem solicitar, que no WhatsApp nós temos pronto para envio, para vocês entenderem de maneira mais aprofundada como funciona esse projeto, como vocês podem ter acesso a esse material todo e se tornarem apoiadores, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês até agora, nesse momento, e eu chamo o próprio Lauzide para que a gente tenha a continuidade do evento com as perguntas de vocês, né? E por esse WhatsApp, eu vi, Lauzide, aqueles que quiserem, que eu sei que vai ter muita pergunta, e a gente não vai ter condição de responder a todos. Eu me coloco à disposição para, a partir de segunda-feira, responder a todos vocês aí que estão nos assistindo, que queiram também até passarem alguma informação que julguem que seja do meu interesse, né? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos às perguntas ao nosso palestrante aí, Marco Petit. Podem postar agora suas perguntas, que eu estarei aqui fazendo as perguntas e, na medida do possível, vou colocá-las também aqui na tela para a gente poder compartilhar com todo mundo, ok? Vamos lá, pessoal. Só um momento. Estamos prontos aqui para receber as perguntas. Vamos aqui a primeira que eu tenho aqui na tela. É a seguinte: o contato com os ETs não estão sendo manipulados pela NASA e os Estados Unidos da América para que apareçam os alienígenas não confederados? Pergunta aí do Felipe Gaspar. Olha, o que acontece? Você o mais rápido possível, né? Mas cada pergunta dessa, às vezes, daria uma palestra para a gente se aprofundar. O que acontece? Expressiva parcial do fenômeno ufológico, vamos colocar tipo 95%, chutando o número, que acontece hoje na atualidade em termos mundiais, ele está relacionado a um grupo de civilizações que tem uma ligação direta a nível de origem com a nossa humanidade. E são esses que estão preparando esse contato final e aproximação deles próprios conosco. Ou seja, eles exercem até uma espécie de policiamento, não só na Terra, mas dentro do nosso próprio sistema solar, ou que a gente chama de maneira equivocada de nosso sistema solar, para minimizar a atuação desses que, para algumas pessoas, a definição seriam os não confederados. Ou seja, agora, a NASA, e como qualquer agência espacial nesse momento, ela está fazendo o jogo, não é de quem não quer o acobertamento, não quer a divulgação. Como a aproximação definitiva desses seres vai ser um fato, não há como haver o retardo do início desse processo de desacobertamento.
Então, aquilo que vai estar sendo divulgado cada vez mais, aquilo que está relacionado à aproximação dessas civilizações, que são as que vão realmente se aproximar, é algo totalmente positivo para a própria evolução da nossa humanidade. Isso, de maneira resumida, seria a resposta para essa questão. Ou seja, aqueles que estão do outro lado da história, cada vez vão sentir, na verdade, estão tendo menos capacidade de agir devido a esse tipo de ligação que nós temos, até a nível de origem, com algum desses povos extraplanetários. Vamos lá, agora o Tavares pergunta: Marco, conte um pouco sobre a guerra nuclear que aconteceu em Marte. Em termos de cronológicos, como estava a Terra nessa época da explosão da bomba? Olha, o que acontece? Em relação a Marte, principalmente, existe toda uma série de informações que a gente pode encontrar na internet e através de vários canais, que elas não têm uma base, vamos dizer assim, verificável para que a gente possa falar seriamente delas. Eu conheço essas histórias ligadas ao fim da civilização marciana a partir de um conflito bélico ou nuclear. Só que a própria pesquisa realizada através dos rovers atuais não encontrou nenhum vestígio de que isso possa ser o motivo para o fim do ciclo civilizatório que Marte teve no passado remoto. Então, tem muita coisa que a gente encontra sendo dita, não só em relação a Marte, a Lua e ao próprio fenômeno ufológico aqui na Terra, que não tem a menor base de verificação. E aquilo que a gente pode verificar, muitas vezes, indica justamente o oposto. Então, eu não sou, pelo contrário, um defensor da ideia que aquilo que existiu de maior em Marte no passado chegou ao fim através de uma guerra em Marte. Tá? Nós temos até informações que provavelmente parte dos cataclismas que modificaram as condições ambientais do planeta, essa causa realmente principal foi a destruição de um planeta que girava entre Marte e Júpiter, e que esse sim foi destruído pelos seus habitantes, e alguns desses fragmentos que formaram o chamado cinturão de asteroides acabaram caindo no planeta vermelho, provocando um processo cataclísmico. E como parte desse material também caiu na Terra e foi já analisado, até por cientistas soviéticos, nós temos, nesse caso, sim, evidências de que esse antigo planeta entre Marte e Júpiter, que os próprios soviéticos cientistas deram o nome de Phaeton, que quer dizer fantasma, ou seja, não existe mais, tá? Ele foi destruído realmente a partir de armas nucleares. Então, agora, por que eu posso falar desse planeta Phaeton em relação a isso? Por quê? Porque existe pesquisa séria que fundamenta esse tipo de ideia. Aquilo que em relação a Marte, especificamente, não. Tá? Então, é importante, eu faço um alerta. Quando vocês entram na internet, vocês podem achar, vamos falar, centenas de sites falando de vida em Marte, de ruínas em Marte, de vida em Marte na atualidade. Mas só aceitem imagens como verídicas se aquela pessoa que a está divulgando, ou as estão divulgando, tem uma capacidade de provar a origem real dessas imagens, porque eu mesmo já encontrei em vários desses sites, que não são sérios, fotografias da Lua, de bases extraterrenas, e na Lua existem as reais também, como também em relação ao planeta vermelho, que são fotos manipuladas, em que um cidadão pega uma foto real da NASA, por exemplo, de Marte, de uma região, e aí, a partir de computação gráfica, insere uma base que ali nunca esteve, por exemplo. Daí a importância desses cuidados e que os links oficiosos são fundamentais. E quem acredita que a NASA, na verdade, continua encobrindo tudo que aquilo que se falava no passado, não conhece a verdade dos fatos na atualidade, porque ela, como eu falei, está permitindo que pessoas como eu possamos achar provas daquilo, tudo que nós estamos falando hoje para vocês, dos seus próprios sites. Muito bem, Marco. Perfeita explicação. Temos aqui mais uma pergunta. Aqui temos várias perguntas, na verdade, né? Aqui a Mônica Prata pergunta: como é a vida em Marte? Como são os marcianos? É um planeta de que dimensão? Olha, eu tenho a impressão que a Mônica Prata, né, que fez essa colocação e pergunta, ela deve estar questionando essa história de dimensão a partir do livro de Ramatiz, por exemplo, né? A Vida no Planeta Marte, que inclusive as edições atuais saem com uma apresentação feita por mim em cima daquilo que a gente está descobrindo na atualidade.
tá? Do passado do planeta. O que eu posso dizer? Essa questão da existência de uma possível civilização em Marte num outro nível físico é uma coisa que não pode ser documentado pela NASA através das fotos. Mas é uma coisa que, essa informação, a gente não tem por que questionar, pelo menos, no mínimo, a nível de possibilidade disso ser uma verdade. Tá? Agora, em relação a como seriam esses seres que habitaram Marte no passado, a partir até daquilo que nós documentamos em relação a alguns fósseis que já foram achados, tudo indica que, pelo menos, parte deles tinha forma humana. Tinha forma humana. E eles interagiam com as civilizações do passado do nosso planeta. Existem tradições antigas, como a dos índios Hopis, por exemplo, norte-americanos, que descreve a seguinte ideia, que quando as condições ambientais em Marte se tornaram desfavoráveis na sua superfície, ou seja, na nossa dimensão física, pelos cataclismas, vários deles conseguiram fugir e chegaram à Terra e passaram a ser habitantes do planeta Terra. O planeta Terra, a nível da origem da sua própria humanidade, tem como origem vários mundos distintos, mas cuja forma era humana. Agora, eu não estou dizendo que todos os seres que habitaram Marte no passado ou que ainda habitam através dessas instalações ou bases têm uma forma humana. Até porque, por exemplo, nós temos uma forma fotografada que tem uma espécie de uma estátua que foi esculpida na parede rochosa da cratera Vitória, lá em Marte, e nessa parte especial dessa parede rochosa da cratera, aparece nas fotos da NASA, por exemplo, do dia 11.066 da missão do rover Opportunity, o quê? Uma escultura de um ser extraplanetário, e esse não tem a forma humana. É um ser cuja forma é muito mais semelhante a um Grey, ou dos cinzas, que estão por trás de parte do processo de abdução aqui na Terra na atualidade, do que, por exemplo, qualquer outra forma. E o grau de detalhamento dessa imagem, que apresenta esse ser, né, reproduzido numa espécie de um entalhe na rocha, é uma outra coisa impressionante. E a gente tem que ressaltar, viu, Lauzide, que é um outro detalhe. Dentro dessa parcela maior do fenômeno ufológico, que está em contato com o nosso planeta de maneira massiva e que está ligado à nossa própria origem extraplanetária, existem outros grupos atuando conjuntamente cujas formas não são a humana da Terra do presente, mas que trabalham sobre o conjunto, em seu conjunto, a partir do comando desses seres de aspecto humano. Por quê? Porque são aqueles mais ligados a nível de origem diretamente à própria espécie humana, tá bom? Isso vale para aquilo que a gente vai encontrar em Marte e também temos aqui na Terra. Ok. Agora, a Sandra pergunta, Nibiru tem alguma influência sobre essa modificação de Marte? Olha, eu estudo a história e a questão de Nibiru, na verdade, há mais de 10 anos, né? E eu posso dizer o seguinte, a gente não pode nunca negar a existência de nada, porque você só consegue provar ou conseguir evidências daquilo que encontra, né? Que você busca encontrar. Até o momento, não há uma imagem, olha a afirmativa radical que eu vou fazer, tá? Mas não há uma única imagem entre as centenas e centenas de Nibiru, por exemplo, na internet, que a gente não possa ter identificado como algo conhecido, cuja natureza não tem nada a ver com esse suposto corpo. O próprio, vamos dizer assim, lançador da ideia, mundialmente falando, da existência de Nibiru, que foi o pesquisador Zecharia Sitchin, pouco tempo antes dele morrer, né, ele chegou a ressaltar que, mesmo que a tese dele sobre Nibiru, a existência desse corpo errante com uma órbita elíptica alongada dentro do nosso sistema solar, segundo ele próprio, ele ressaltou isso justamente por tudo que se falava em relação a 2012, por exemplo, na época. O que ele ressaltou? Que, mesmo que se todos os estudos interpretativos dele que levaram a lançar a ideia da existência desse corpo, a partir de várias das suas obras, que são realmente obras extremamente importantes para estudo, mesmo se ele estivesse completamente certo, ninguém estaria em condições de ver Nibiru na atualidade, porque ele estaria ainda tão longe da Terra que nada estaria acontecendo nesse presente em relação a que pudesse ser atribuído a esse corpo, tá bom, Lauzide? Okay. Agora, é claro que você encontra na internet um monte de fotos, um monte de coisas, um monte de declarações, vai ver a base para sustentar essas coisas. Eu, até agora, não encontrei nada, infelizmente. O dia que eu encontrar, eu vou ser o primeiro a falar, não, olha, temos essa evidência. Me avisa.
Tá certo, com certeza. Vamos lá. Temos aqui agora Evilácio Moura. Existem 2 planetas entre a Terra e Marte, chamados Acano e Equino, onde a vida é 50% orgânica e 50% inorgânica ou fluidífica? Olha, em relação a isso, em termos de algo objetivo que eu possa falar, eu não tenho nada. Tá? Isso é informação, se não me falha a memória, de origem a partir de pessoas que só jogaram a história, tá? Sem apresentar qualquer tipo de evidência a favor disso. Né? Eu friso mais uma vez, nós temos hoje em dia, quer dizer, como acontecia no passado, também deveria acontecer, que não usar alguma coisa que você não possa ter, pelo menos algum tipo de sinal de evidência, e passar a partir disso a criar uma especulação. Para responder essa pergunta, por exemplo, ela só teria sentido como resposta, a minha tentativa, se houvesse realmente algum fato, alguma coisa objetiva para levar a sério a existência, para começar, desses dois astros. Agora, entre Marte e a Terra, existem vários asteroides, né? Na verdade, tem órbitas entre Marte e Júpiter, mas cujo ponto mais próximo do Sol está mais perto do Sol do que a própria órbita de Marte, ou seja, que trafegam nesse mesmo espaço. Agora, alguns desses, aí isso é um ponto importante que eu ressalto, como os asteroides, na nossa visão e de outros até cientistas soviéticos, são fruto de um planeta que foi desintegrado pelos seus próprios habitantes a partir da tal guerra nuclear, o que acontece? Já se encontrou sinais, né, de algum desses asteroides, como nas próprias luas de Marte, que são asteroides capturados, de material orgânico na superfície, ou seja, sem usar essa terminologia que foi aqui colocada, existe realmente a possibilidade de que vários dos asteroides, ao serem investigados cada vez de maneira mais detida, revelem realmente na sua superfície material orgânico, até porque a origem desses corpos seria de um planeta onde nós tivemos vida em larga escala. Né? Agora, o que eu posso falar? Isso eu não estou podendo dar base para esse tipo de declaração agora que eu estou fazendo. Só que nos meus livros, que no momento estão disponíveis, por questão da própria pandemia, eu escrevi e mostrei a origem dessas informações, aquilo que a gente tem de objetivo para mostrar em termos até de documentação, principalmente ligada às pesquisas da NASA em algum desses asteroides, como também da ciência soviética e atualmente russa, que estudou, através de alguns dos seus principais astrofísicos, daí a base de sustentação que eu estou colocando, justamente os fragmentos de algum desse corpo, na verdade, que existiu no passado entre Marte e Júpiter, que gerou os asteroides, que alguns fragmentos caíram na Terra e puderam ser analisados, onde se encontrou até sinais também de vida fossilizada. Muito bem, Marco. Temos aqui outras perguntas, vamos lá. Aqui tem o Luiz Landir Silva. Petit, Marte poderia ter se chocado com outro planeta ou desastres vulcânicos? Isso poderia ter mudado a superfície? Pergunta o Luiz. Olha, em parte eu já respondi, né? A ideia que se tem... Hoje existem 2 explicações que correm o mundo cientificamente para a transformação das condições ambientais de Marte no passado, que foi aparentemente, numa das explicações, algo repentino, e na outra explicação, algo bastante gradual. A NASA e a própria Agência Espacial Europeia, por que eu estou citando agora a Agência Espacial Europeia? Porque ela fez entrar na órbita do planeta vermelho, pouco depois do ano 2000, a espaçonave Mars Express, que fez realmente um levantamento com uma alta tecnologia também, inclusive da presença de água em larga escala no subterrâneo do planeta. E estudou bastante a atmosfera nos seus processos atuais. Então, existem 2 versões, como eu falei, para essas transformações em Marte, que tornaram o mundo hoje muito menos habitável do que foi no passado, pelo menos a nível da superfície, em escala natural. A primeira versão é que a destruição daquilo tudo que existia em Marte no passado, em termos até de uma climatologia mais clemente à vida, aconteceu a partir do impacto de um desses asteroides contra a superfície do planeta.
Então, aí foi uma transformação repentina em questão de poucos dias. Houve uma destruição realmente enorme em questão de poucas horas. Só que hoje a NASA, através da espaçonave Maven, que chegou lá em 2013, no final de 2013, se não me falha a memória, em setembro de 2013, ela, com um equipamento muito mais apurado daquilo que tinha sido levado pela antes, chegou à conclusão que, na verdade, a própria atmosfera marciana começou a se degradar, a perder parte da sua própria massa, dos seus gases, progressivamente ao longo de milhões de anos. Ou seja, a transformação foi bem gradual e lenta. A ESA, através da Agência Espacial Europeia, até pouco tempo atrás, insistia em defender ainda a ideia de que foi um dos fragmentos desse antigo planeta que atingiu, na verdade, Marte e provocou repentinamente justamente essa destruição. Então, existem essas duas possibilidades. A mais recente é que as modificações aconteceram gradualmente a partir do que a gente chama em astronomia de vento solar, que parte do Sol em todas as direções e que foi, entre aspas, soprando a atmosfera de Marte gradualmente para o espaço interplanetário. E isso facilitado por ser um planeta bem menor que a Terra, com menos gravidade e que podia, é claro, manter durante menos tempo justamente as moléculas dos gases justamente que formam a atmosfera marciana até hoje. Tá? Agora, existe até um plano nosso para o futuro de transformar Marte em algo como ele foi no passado remoto, né? E que a gente define em termos de ciência como terraformação, ou seja, transformar Marte na atualidade em algo que como a Terra da atualidade. Fazer o processo ao inverso. Né? Muito bem, Marcos. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Edson Toscano de Medeiros. Nessa linha do roxo em Marte, pode ser um Crop Circle? Não, o roxo de Marte é um outro detalhe que a NASA oficialmente ainda não fala a verdade. Ela continua falando que aquilo é um efeito ilusório causado por luz e sombra, ou seja, e a partir da posição das espaçonaves Vikings 1 e 2, que foram as primeiras a fotografar a região de Sidônia, onde existem também formações piramidais e com outras formas geométricas. Tá? Agora, a partir das espaçonaves mais recentes, com mais definição, se descobriu muito mais coisas sobre, é claro, Sidônia, em termos gerais, essa região de Marte, e também da própria face. Então, hoje em dia, a gente tem a certeza, apesar também da NASA não oficializar isso, que a face de Sidônia foi como uma espécie de uma grande escultura, ou algo realmente criado em Marte por essa antiga civilização, em um dos seus ciclos civilizatórios, que habitou o planeta vermelho no passado. E uma das coisas que a NASA nos ajudou a descobrir, quando ela pela primeira vez publicou em seus sites, num deles, a foto da face de Sidônia invertida, ou seja, de cabeça para baixo, é o seguinte: quem quiser reparar esse detalhe, que tiver a foto, né, que a gente tem os links de várias dessas imagens de Sidônia, se você vê a face de Sidônia numa posição, a posição inicial que ela sempre foi mostrada, é metade, na verdade, de um rosto humano erodido através desses tempos que passaram desde a sua construção. Tá? Agora, se a gente inverter essa mesma foto, a gente vai ver que a gente está diante da face de um grey, de um cinza desses seres por trás do processo também de abdução aqui na Terra, que aparece. Quer dizer, uma coisa bastante curiosa. E no nosso último trabalho que a gente fez, um dos releases que a gente fez dentro do projeto Marte Revelado, que foi o do mês passado, foi todo dedicado à face de Sidônia, onde nós mostramos uma quantidade enorme de imagens de Sidônia e da própria chamada esfinge marciana, para mostrar aquilo tudo que a NASA já descobriu sobre Sidônia, e principalmente sobre a face, e que, na realidade, ela ainda não chegou à conclusão que chegou o momento de falar a verdade. Mas as fotos que permitem essas conclusões nossas estão lá, como eu falei, em vários desses sites. Não? Perfeito, Marcos. Ou seja, face de Sidônia não tem nada a ver com Crop Circle, por exemplo. Tá? Vamos lá, o Jaime Lopes. Boa noite. As linhas e figuras de Nazca têm algo a ver com as civilizações em Marte? Olha, eu não sei se o amigo teve acesso a uma foto do passado do projeto Mariner 9, da primeira espaçonave que entrou em órbita, mas eu cheguei a falar disso e fazer uma ligação, não das linhas de Nazca, ou melhor, não daquelas figuras de pássaros, de macaco e outras coisas que a gente tem em Nazca,
ao largo das próprias chamadas pistas de ginástica com o solo marciano. Mas eu encontrei numa foto das liberadas do projeto da Marina Aeronáutica imagens extremamente semelhantes às chamadas linhas ou pistas de ginástica, sim. Então, se as pistas de ginástica têm ou não inspiração em algo, como outras coisas que a gente tem aqui na Terra, inclusive dentro da civilização egípcia, ligado a Marte, a gente não pode afirmar. Mas, pelo menos, uma das imagens liberadas pela NASA, em passado até remotíssimo, ligado a essa espaçonave que orbitou o planeta em 71 e 72, batendo fotografias, uma dessas imagens que eu localizei na época, no passado, é uma cópia fiel, praticamente, às linhas ou pistas ginásticas. Só que aquilo que foi achado em Marte, com certeza, é muito mais antigo do que Nazca, ou seja, se houve alguma inspiração, foi de quem fez aquelas em Nazca em relação àquilo que existe realmente, foi fotografado pela NASA em Marte. Temos uma pergunta aqui da atualidade aqui em relação a Magé. Magé, O que descobriu dos OVNIs de Magé? Olha, dos OVNIs, então vamos começar pelo final. Em relação aos OVNIs de Magé, eu vi e chegou para mim, durante cerca de 10 dias, principalmente de início, uma quantidade enorme de filmagens. Não sobrou uma filmagem sequer que eu pudesse qualificar como UFO em Magé. Para começar, como eu falei até com você, né, Lausídia, antes um pouco do início hoje, até imagens a nível de filmes de supostos ovos de Magé, que estão sendo apresentados, além de serem falsos, como eu pude demonstrar, não foram sequer filmados em Magé, foram filmados em outras cidades, até de outros estados. E quando surgiu essa, entre aspas, pandemia ligada ao OVNI de Magé, vamos colocar dessa maneira, tá? As pessoas começaram a associar tudo a Magé sem ter a menor ligação. Então, a maior parte dos filmes de UFOs em Magé eram de Vênus, desfocado, como eu pude provar. E em relação a gente foi a fundo nessa história e descobrimos até como tudo isso começou. Isso começou com um áudio de uma pessoa que alegou ver todo um cerco militar onde supostamente o UFO teria caído, né? Só que só esse cidadão, na verdade, viu. Esse local nunca foi achado pelas pessoas da região, falando de pessoas sérias, é claro, e a partir disso ser jogado no Twitter, ser jogado... eu fui uma das primeiras pessoas que recebeu até esse áudio, por coincidência, né? Antes até dessa explosão na internet, eu recebi isso antes, né? Através de um amigo militar, para vocês terem uma ideia. E o que aconteceu? Eu acompanhei toda a sequência de fake news que foi sendo criada, de áudio de supostos militares, de gente falando que drones estavam sendo abatidos, né? Que pessoas morreram por causa do UFO de Magé, tudo fake. Né? Aí as pessoas chamavam a atenção em Varginha, não é a mesma coisa? Eu falei, Varginha nunca foi a mesma coisa. Magé não tem nada de conexão com Varginha. Varginha, os boatos iniciais se transformaram em evidências. Em Magé, cada um deles a gente pôde descartar. E eu cheguei a fazer vários pronunciamentos aí, até para o primeiro deles para a CNN, né? Onde eu coloquei que eu não tinha, até aquele momento, encontrado a menor indicação que havia alguma coisa diferente da história de Magé, como eu coloquei também conversando com você agora há pouco, né, Lausídia, que o único local em que o UFO de Magé realmente pode ser procurado, que caiu, foi dentro das redes sociais. Você não vai achar ele fora dela. Até imagens de UFOs caídos ligados a Magé são imagens, por incrível que pareça, de pratos de cozinha iluminados de maneira especial, filmados e fotografados a 2 metros de distância que a gente descobriu. Né? Ou seja, não dá para levar a sério esse tipo de coisa. Agora, por que Magé subsiste? Porque existe toda uma quantidade enorme de pessoas no YouTube e em outras redes sociais querendo aparecer em cima dessa coisa toda que foi criada. Agora, eu tenho certeza que daqui a algum tempo essa história vai morrer, né? E não vai subsistir nenhuma evidência. Para que aqueles que nos acompanham, viu, Lausídia, tenham uma ideia do que a gente tem de Varginha em relação a diferente de Magé, eu tenho ainda hoje no meu poder, como um dos 4 principais investigadores do caso, Varginha,
o quê? A gente tem até os números das carteiras militares, dos militares do Exército Brasileiro que participaram das operações não só de acobertamento, mas também de aqueles que tiveram contato com seres que foram capturados, que transportaram para fora do sul de Minas essas pessoas. E divulgamos a história toda, no passado, dando os nomes desses militares, inclusive, ou seja, mostrando um comprometimento e assumindo que se tratava de uma coisa séria. O meu meu oitavo livro, Varginha, Toda a Verdade Revelada, depois que nós citamos os nomes dos militares, citamos determinados detalhes do inquérito policial militar ligado ao próprio caso, nós fizemos questão de ver o livro protocolado, repare bem, Lauzide, dentro do Ministério da Defesa. Foi iniciativa nossa cobrar do Exército brasileiro a verdade, na última tentativa que nós fizemos, fazendo com que o livro, através da Comissão Brasileira de Ufólogos, que eu integrava na época, fizesse o protocolo do livro dentro das autoridades máximas militares do país, em que a gente fez várias denúncias através desse livro. Ou seja, eu quero saber quem vai fazer algo parecido em relação à história de Magé. Se alguém tiver material e condição de fazer isso, e falando claramente, a coragem de citar militares realmente envolvidos com essa história, eu vou começar a investigar de novo essa história, que para mim é uma página virada. É como eu digo sempre, mais de 95% das ocorrências ufológicas não são ufológicas. A exemplo desse negócio aí de Magé, né? Isso aí é totalmente fake. Nós temos aqui mais perguntas, Petit. Vamos lá, essa aqui, a próxima aqui da Elizabeth. Boa noite, Petit. Você acredita que atualmente exista vida inteligente em Marte? E em que estágio tecnológico de desenvolvimento? Olha, que existe alguém em Marte na atualidade, existe. Até porque existem nessas imagens, como eu já falei, até eu esqueci de dar só um detalhezinho, existem fotografias, por exemplo, batidas não só pela NASA, mas pela Agência Espacial Russa, trabalhando em conjunto com a Agência Espacial Europeia, de determinadas estruturas na superfície marciana, fotos essas batidas com a câmera infravermelha da espaçonave, por exemplo, Phobos 2, que chegou lá em 88, que mostram que determinadas coisas na superfície marciana, a nível de estruturas artificiais, não são ruínas. Por que não são ruínas? Porque essas fotos infravermelhas revelaram que havia uma emissão de energia calórica dessas estruturas. Ou seja, existe produção de energia dentro dessas estruturas na atualidade. Ou seja, para haver a geração desse tipo de energia, tem que haver alguém trabalhando lá dentro. Ou seja, existem, no mínimo, atualmente, instalações alienígenas na superfície marciana funcionando na atualidade, com certeza. Ou seja, gente com alta tecnologia, grupos extraplanetários que não são marcianos a nível de origem, mas utilizam-se do planeta como base na atualidade. Agora, se algo sobreviveu a nível daquilo que existiu no passado, isso a gente tem que ter como uma possibilidade. Isso a gente não pode provar a partir das imagens, das informações que a gente tem até hoje. Ok, Marco, vamos para a penúltima pergunta aqui da noite, tá? Antes das suas considerações finais. Aqui está a última pergunta de Marlia Ferreira Ribeiro. Os americanos vão abrir os arquivos em 2021? Essa atitude pode fazer parte do corpo que supostamente eles tiveram com extraterrestre? Olha, eles não vão abrir os arquivos em 2021, eles já estão abrindo agora. Por isso que essas imagens eu estou podendo localizar na atualidade. Tá? O que foi colocado em relação a 2021, como uma promessa, vamos colocar assim, do cientista-chefe da própria agência espacial, é que eles vão dar, supostamente, uma declaração oficial relativa à descoberta de vida em Marte em termos oficiosos. Não se trata de abrir um ou mais arquivos, porque esses arquivos estão sendo abertos. Se trata de um posicionamento oficial que eu acredito que vai acontecer até, justamente, eu falo, até 2021. Por quê? Porque pode acontecer antes. Foi dado um prazo máximo para que isso aconteça. Tá? Então, os arquivos estão sendo liberados. O que pode acontecer de uma hora para outra, até justamente outubro de 21, é uma afirmativa categórica, não da possibilidade de vida que é o que eles falam hoje, na atualidade,
mas uma afirmativa definitiva que foi encontrado algum tipo de forma de vida na atualidade ou no passado. Eles não vão falar tudo, isso que eu estou falando, antes. Eu coloquei antes. Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta para finalizar aqui a sequência de perguntas do seu José Vanderlei. Borisca diz ter vindo à Terra de Marte no tempo das construções das pirâmides. Então, faz pouco tempo do cataclisma de Marte? Ah, tá. Pois não. É do José, né? José Vanderlei. O que acontece? Eu cheguei a ver algumas das declarações do Borisca, tá? O que acontece? Dentro da história, ele seria, entre aspas, um marciano que encarnou aqui na Terra, que estava lá nesse passado remoto. Não? Essa é a base das coisas que hoje ele no passado declarava. Hoje, pelo que eu sei, ele até está, de certa maneira, recluso, ou pelo menos não tem feito novas revelações. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, aquilo que ele declarou em relação a Marte, a partir do momento que ele começou a fazer essas declarações, aquilo que tem alguma base já era do conhecimento de nós, pesquisadores, independente dele, a partir desses estudos em relação à própria Agência Espacial Americana. Outras coisas, a gente não pode, justamente, dar fundamento, ou, entre aspas, crer, né? Por quê? Porque a gente não tem bases para, justamente, fazer uma aferição dessa. Tá? Se ele tivesse, antes dessas informações que estão sendo descobertas hoje, por exemplo, feito revelações dessas coisas, a gente poderia levar mais a sério essa origem de uma suposta encarnação passada dele em Marte. Eu não posso descartar como possibilidade a base dessa história dele, mas que certas coisas que ele declara a gente não encontra realmente base para sustentar, isso também acontece, tá bom? Perfeito, perfeito mesmo. Considerações finais, Marco. Vamos lá, eu quero que você encerre agora com uma mensagem aqui para o público brasileiro, aqueles que estão nos assistindo aqui no Brasil e no mundo afora. Pois não, Lauzide. Em primeiro lugar, agradecer a todos que nos acompanharam. Estou vendo aqui o tempo nessa quase 1h30, né? Nós estamos aqui no ar. Agradecer muito a atenção de vocês. Agradecer também até os outros conferencistas que estarem acompanhando o evento. Amanhã nós temos a palestra também extremamente importante da Margarete Acker, e depois o nosso encontro geral com vocês também que queiram participar. Eu diria o seguinte, que eu vou dar mais uma vez o meu WhatsApp para vocês, que vocês podem ter informações de tudo aquilo que a gente está fazendo, do Projeto Marte, das tais entrevistas ligadas aos episódios do programa, né, que foi gerado em parceria com o Cogos aqui em São Paulo. Então, o WhatsApp aqui de entrevistas, né? O número o DDD, mais uma vez frisando, é 21, DDD 21, o telefone 995-84-1014. 21-995-84-1014. Vocês podem solicitar que eu tenho materiais para mandar para vocês. Agora, uma mensagem final. Eu diria o seguinte, o mais importante para todos nós, nesse momento especial que o planeta está vivendo, não é entrarmos em algum processo de crença, né? Não adianta nada qualquer um de nós entrar no YouTube, por exemplo, e pegar documentários, pegar declarações e passar a acreditar ou desacreditar em determinados aspectos da nossa realidade por o que é encontrado lá. É importante, isso sempre foi assim, sempre teria que ter sido, né, na realidade, pelo menos por quem quer realmente buscar informação digna de crédito, que se faça uma avaliação principalmente de quem está falando e da origem dessas coisas. Não adianta eu achar lá uma informação em relação a Marte, por exemplo, que uma pessoa, como eu encontrei agora dias atrás e me mandou, que a pessoa alega que foi até Marte. E aí descreve um mundo totalmente diferente daquele que nós sabemos que é Marte, na verdade. E hoje a NASA não está encobrindo, como fazia, 100% da verdade, não. Hoje, a expressiva parcela de tudo que é divulgado é correspondente à realidade. Isso é importante que a gente tenha noção. Isso vale para Marte, isso vale para a pesquisa ufológica, a divulgação ufológica, em relação a qualquer assunto, seja aquilo que a NASA está fotografando em Saturno, a nível de naves gigantescas, que a gente também tem os links, seja aquilo
que o governo brasileiro vem divulgando através, justamente, da sua Força Aérea, principalmente em termos de verdade, também de documentos oficiosos. Ou seja, o importante não é acreditar ou desacreditar em questões ufológicas, é buscar realmente a informação digna de crédito, que muitas vezes não é tão fácil de ser achada como algumas loucuras, frisando claramente, que são postadas na internet apenas com o objetivo de atrair seguidores, para as pessoas darem seus likes lá, e a partir disso, para quem não sabe, determinadas pessoas hoje vivem de determinados canais do YouTube com centenas de milhares de seguidores simplesmente a partir de fake news. É muito mais difícil você montar um trabalho sério, substanciado em relação a qualquer coisa na história da ufologia, passada e no presente, do que simplesmente criar verdades acabadas, mas que não tem base nenhuma de sustentação e que vão pedir para vocês acreditarem porque eles têm justamente acesso a determinadas fontes que são sempre desconhecidas para falar e apresentar a verdade pronta e acabada. Nem os extraplanetários, os contatos verdadeiros, nos dão essa noção pronta e acabada do que seria a realidade. Eles nos dão indicações para que nós, a partir das nossas próprias investigações, possamos aceitar como base aquilo que vai nos levar realmente a entender aquilo de mais importante que existe por trás do fenômeno UFO, que tem uma ligação direta com o nosso futuro transcendente, quando a humanidade, que hoje está no planeta, vai estar em condições, finalmente, de se reintegrar uma espécie de comunidade cósmica no passado, da qual ela se afastou. Então, fiquem ligados, estamos vivendo momentos muito especiais, independente das confusões que existem, a nível daquilo que está sendo observado no céu na atualidade, mundialmente falando, cada vez mais os UFOs estão aparecendo, cada vez mais os contatos estão se multiplicando, porque nós nos aproximamos realmente de maneira definitiva desse momento maior. E não podemos ser enganados por aquilo que justamente é falso, é fake news, que acaba nos desviando da realidade que todos nós temos direito a acessar e a conviver. Obrigado, Lauzide, obrigado a todos, ao César Crispim, a todos que participaram e estão propiciando esses momentos especiais ao longo de todos esses dias desse evento. Obrigado, Marco, pelo seu tempo aí, pela sua hora e meia aí de palestra aí, respondendo as perguntas do público em geral, né? Eu quero aproveitar para anunciar que amanhã nós estaremos às 19 horas com a Margarete Áquila. Ela estará com o tema Frequências, Estados de Consciência e Conexões Interdimensionais, né? Depois da palestra, nós estaremos os quatro reunidos, eu, o Petit, a Margarete, a Mônica. Estaremos fazendo um painel no final para responder a perguntas, vai ser bem dinâmico. E eu quero agradecer a todos aqui pela participação, pelas perguntas, aí ao Petit, né, Petit? Por prazer. Doado esse tempo aqui. E peço mais uma vez, aqueles que tiverem interesse, vou colocar aqui agora, mais uma vez, a informação de doação das cestas básicas para o pessoal lá no interior do Piauí e do Maranhão. Aqui está a conta bancária na qual vocês podem doar, né? Por gentileza, nos ajude aí nessa campanha que nós estamos fazendo para o próximo, né? Lauzide, só para ressaltar aquilo que eu falei no início, né? Nem todo mundo hoje tem, devido a essas dificuldades até ampliadas dessa situação da pandemia que nós estamos vivenciando, mas a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que têm condições de participarem de uma maneira positiva e objetiva para ajudar o próximo. E isso aí que foi gerado dentro dessa campanha de vocês para essa finalidade, realmente deve ser realmente, em todos os sentidos, apoiado. Com certeza. Foi uma iniciativa da UFO Piauí e com apoio da Brazil UFO Network aqui de Recife, né? Nós temos uma longa parceria, uma longa amizade aí. Então, quando o Crispim me abordou com a ideia, prontamente eu estava lá para ajudar e espero que também tenhamos um grande resultado como nesse segundo fórum, como nós tivemos no primeiro fórum online de ufologia. Então, a todos eu quero agradecer, dar meu profundo gratidão, né, ao Petit, aos demais palestrantes, ao Crispim por ter me dado essa oportunidade de estar aqui ajudando. Então, uma boa noite a todos. Amanhã nós nos veremos às 19 horas.
Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.